Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero me desculpar pelo esse problema, uma questão de conexão, de técnica, algumas questões que nós tivemos aqui, então estamos 40 minutos atrasados. Agradecer demais a presença da Mariane Wims, do Gonçalo Soldi e do Caetano Vilela, a disponibilidade de estar aqui conosco. Também agradecer imensamente àqueles que estiverem nos assistindo. Esse vídeo, essa conversa nossa de hoje, ela vai ficar aqui registrada no canal do YouTube do Brasil Cena Aberta, então quem não puder assistir isso ao vivo agora, poderá assistir posteriormente. Também preciso agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, ao Teatro Cacilda Becker, que está nos recebendo. Eu estou aqui nesse momento na plateia do Teatro Cacilda Becker, rodeado com a equipe, o pessoal todo do streaming que está aqui nos dando o suporte. Atrás de nós, nós teremos uma transmissão de um espetáculo, o Dilúvio, da companhia de Joana Ferraz, um espetáculo de dança que vai acontecer hoje às 14 horas no horário do Brasil. Estou tentando me acalmar um pouco enquanto eu falo, é necessário, depois dessa correria, e dizer que é uma grande alegria para nós poder realizar o Brasil Cena Aberta em 2020. Eu imagino que para todos vocês também não tem sido um ano muito comum ou normal, talvez um ano que vai ficar na memória de todos, mas e mais alegria ainda de a gente poder estar abrindo essas mesas dos encontros falando de técnica, tecnologia dentro dos processos criativos da cena. Agradecer também, um último agradecimento imensamente à equipe toda, a Andréa Caruso, que é a idealizadora de todo esse círculo que está montado e que nos conclamou a fazer isso acontecer, e a gente está fazendo com unhas e dentes. Aí são muitas pessoas envolvidas: Ricardo Fernandes, Lara Bordim, Mariana Mastrocola, Cauê Gouveia, Rodrigo Gava e muitos outros que certamente eu vou estar esquecendo, e a lista ficaria muito grande, mas o agradecimento está feito. Antes de abrir e passar a palavra para a Mariane, eu vou pedir licença para vocês para ler 3 parágrafos que eu ousei escrever nessa madrugada, e para a gente poder abrir realmente, de fato, cerimoniosamente, essa nossa mesa, e depois a gente vai para um papo mais informal. Espero que esteja correndo tudo bem aí com vocês com a tradução. Peço 15 segundos só para eu passar uma instrução aqui para o meu lado. Pronto, instrução dada. Bom, este ciclo de encontros tem por objeto trazer a colaboração e interação das técnicas e tecnologias e os seus agentes na cena. O teatro e a dança, a performance, precisam de muito pouco, na verdade, para existir. Performer, uma história ou simplesmente a celebração lúdica de ritos da trajetória humana são suficientes para constituir a ilusão ficcional que todos nós precisamos como alimento sutil para as nossas almas. Mesmo com o mínimo, é possível levar o espectador a tempos e lugares distantes ou inexistentes. Agora imagine você onde nós podemos levar o espectador com um pouco mais do que o essencial. Ao longo da história, juntaram-se aos histriões do tablado estes artesãos e amantes de instrumentos, de medidas, de cálculos, de ferramentas e também artistas. E juntos, artesãos e histriões potencializaram a encenação, ousando em todas as direções. O palco tem ampliado suas fronteiras, se apropriando sem o menor pudor de mídias e linguagens então exclusivas de outros ambientes, mas que na caixa preta ganham outra significação e densidade, inseridos na tridimensionalidade da cenografia, sob as nuances da iluminação, imersos na vibração da paisagem sonora e ao lado dos intérpretes, construindo uma ficção palpável capaz de colocar qualquer realidade em xeque.
essa química toda se consuma no olhar atento do espectador presente, ali muito próximo, respirando o mesmo ar e a poucos passos de uma linha tênue capaz de implodir essa ilusão construída coletivamente. A encenação se transformou rapidamente nos últimos 30 anos, incorporando mídias, lançando estilos e exportando estéticas numa reinvenção sem fim. Mas sempre apoiada em três pilares essenciais: a presença, o ritual e o encontro. Em medidas ainda que distintas, a combinação desses três elementos são a amálgama que constitui a cumplicidade e comunhão entre intérprete e espectador. Sejam estas em níveis mais profundos ou superficiais, mas que fazem das artes da cena um acontecimento. A eclosão desse novo modo de vida em 2020 torna ainda mais necessária e atual a reflexão sobre a encenação e o seu futuro. A pandemia nos trouxe de forma abrupta e bruta, sem eufemismos, a quebra de paradigmas, nos colocando contra a parede e exigindo uma reinvenção urgente na forma daquilo que estamos acostumados a fazer. A necessidade do distanciamento nos impõe um mundo virtual, digital, das telas, como a única possibilidade, segura no momento. A única possibilidade segura no momento. Estes que eram recursos opcionais tornaram-se agora compulsórios, obrigatórios. Não sabemos do que vai ser daqui para frente, mas quero contar com as palavras e a presença e já agradecer demais a disponibilidade da Mariene, que está lá na Califórnia, que desde as 6 da manhã nos aguardando para poder estar conosco, do Gonçalo, que está no Canadá, e do Caetano, que se dispôs a estar aqui presentemente. Então, eu vou fazer uma brevíssima, prometo, introdução à apresentação da Mariene. Ou melhor, acho que eu já falei demais, eu passo a palavra. Okay, good morning. Hello, everyone. I don't know if it's still morning there. Can you hear me? Is everybody good? Ron, yeah? Okay. So I'm going to edit some of my comments, and I'm actually hoping to share my screen at some point so that I can show you some images, because as we all know, the picture is stronger than words. But I wanted to begin this panel by dissecting the idea of technology. It is something that I have been incorporating into performance for over 25 years, but I always feel like I am being sort of flattened when we talk about technology first, because to me, technology is just a symptom of the disease, which is culture, right? So when we're talking about technology, I am trying to represent these larger sort of invisible currents of capital and, geography and political and social identities. So, I think that we need to right away sort of break the idea that this is just about technology itself. So, but what I wanted to also talk about today is the sort of heroic relationship of the media designers that I work with to performance.
So one of the things that is the most sort of the hallmark of the Builders Association is that there are a lot of people in this company who have no interest in theater and who come from backgrounds of sound and video design and I don't know, like, software design and architecture. So a lot of people who come from different media, and that sort of informs and breaks apart what we are staging. So I am now going to attempt to share my screen. Let's see if it will work. How is that? Can you see my screen? See. Yeah, okay. All right, good. So I just wanted to start really briefly by talking through, okay, let's see if this is going to work. Yeah, talking through a few, I think it would probably be helpful to talk through some shows rather than just talking about technology. So this is my company, the Builders Association. We started in 1994 with this house in this huge warehouse space, the 70,000 square foot warehouse space that was in New York. And the house was lined with triggers, with sound and, sound triggers that, and video, little tiny monitors that sort of were a network inside the house. So 25 years later, we made this other show, House Divided, that is also a house. But as you can see, it is primarily screen spaces that are created to connect these ideas about the 2008 housing crisis. So we went from this very analog staging of a network to sort of staging the network itself. Is that clear? Everybody good? Yeah? Okay. So here's everybody. Yeah, it's okay. Okay. Perfect. Okay, good. I thought it would be helpful to just show how many people are involved in each of these productions, because it's not just me, and it's not just me and a playwright and a cast. It is, as I said, a giant group of collaborators, many of whom come from outside theater. These people all work for a animation company over here. So in this project, we had a whole team of people rendering while we were performing. So anyway, I also wanted to show that we start with these very basic ideas that are beautifully represented, as in this very complex technical drawing. And this is the idea of a show that we made, Continuous City, in 2007, that was about social networks. So sort of before everyone was on, we were working on this when Facebook and Twitter were just taking off. And the idea was that you're surrounded by a constellation of a network that refigures around each person. So in this stupid drawing, the little girl has her animals that are online. The father has his business companions, etc. So I wanted to show you this because it turned into this. So there is a kind of amazing transformation between the idea, which is that, and this, which is 30 screens that respond to each character. So in the course of the production, the screens sort of open and close and reconfigure around each character. So for instance, here's the little girl who connects with her father. So in this moment, the screens sort of shrink down to just be her in dialogue with her father. Here she is dreaming about her father in China. I have a video to play, but I think I might skip it. What do you guys think? Andre? How long is the video, Manny? Probably 90 seconds or so. But maybe No, I'll we can see the video, no problems. Okay. Yeah. Well, I'll play it, and then if the sound is not working, then let's skip it, because that might drive everyone insane. Oops. Do you want me
Is it working? The sound is a bit low, maybe. Oh, Another week, whatever's convenient. how about that? Yeah, Helen. No, No. you can hear the sound. I do. Was this bothering Okay. you? But it's just that Uh, kind of a big commitment. No, it's low, but it's, What? Being in the same city. Okay, I just Yeah. want to show you one thing. That's a big commitment. okay. So I don't know if you can see, but there's screens opening and closing. Wow, now it's possible to see you. Okay, I just wanted to show you that very basic thing, which is about creating a constellation around the characters. And the thing that I wanted to just emphasize is that the design is married to the idea. So we could not have made something that I could not have expressed this idea about how we are connected through these constellations without the designers. So in a way, the stage space is the space of the technology, and they're mutually dependent. So to me, storytelling is using these tools, and there's really no way to tell the story without it. So just quickly, I wanted to show this project, Supervision, which we made in 2005, which was also about data, your data, and the idea that you're sort of followed by a data body as you go through your life. And so, you know, the data is made up of your health records and your financial records and your nationality, et cetera. And the scenic designer that I worked with on this, Stuart Lang, created this stage space that was very much about how to complicate the body with technology and create this kind of compressed space where the bodies were enmeshed in their data. So in this project, the actors stood between these two in this tight alley between these two screens. And it created a kind of pressurized space where you saw both the live performer and their digital presence at the same time. So yeah, that's Supervision. And I just wanted to end quickly with this project that we worked on based on The Wizard of Oz, the beloved artifact, The Wizard of Oz. And it was a project that involved your phone. It involved AR. So as you came into the theater, you would download you would download this app that we made for the show. Are you in the theater? Set up your phone, and then you would see the show on stage, but also through your phone. So, for instance, here's Dorothy asleep in the poppy fields, but on your phone, you would see snow falling, and you would see Glinda the Good Witch appear. So it's this kind of porous relationship between the screen and the stage space. I mean, we were like one of the first theater companies to do this in America, to use augmented reality in a theater. Obviously now everyone's doing it, including Disney, I think, probably. But, you know, here's an example of what's happening in the space, in the stage space. This is the audience, and they're all looking at the space through their phones. So it's sort of complicating the relationship between the stage space, the screen space, and challenging the audience, sort of provoking the audience to think about the friction between those two spaces. I wanted to close with these fantastic drawings. This one from 1998 from one of my media designers. Needless to say, it was in a bar, probably somewhere, and then and then this drawing from 2012. Also in a bar on a napkin. As you can see, this is where all the technology is designed. So that's all I wanted to say. Thank you. Oh, and I will stop sharing.
Obrigado, Mariane. Você fez uma síntese. Muito obrigado. Eu vou, antes de apresentar o Gonçalo, eu vou te fazer uma pergunta. Em média, isso é uma curiosidade, os processos da ideia até a execução, o tempo que os processos tomam até a estreia, em média, quanto tempo isso leva? Yeah. Yes. Well, I'm glad you asked that. I mean, we used to have the luxury of time and funding in a way, and it would take about 2 years from the first concept meeting to the actual premiere. And all of that was about iterating the project. So first a tiny rehearsal, then a bigger rehearsal, then throw the whole thing away, then go back and recreate the technology. And all of that, I mean, I learned that kind of process from the Worcester Group, which is another downtown New York theater company that I was the assistant director and dramaturg of a million years ago. So learning about the process over the product was very important. I think all of that has become compressed. So Oz we made in about a year. So, and not constantly, coming together and then breaking apart, but it is definitely about the process, because that's how you integrate the technology into the idea. It's only through that amount of time. Do you know what I mean? Sim, pelo menos para mim é claro. Eu imagino que as ideias elas têm um tempo de amadurecimento, né, de passagem, de construção, desconstrução, reconstrução e finalmente se entendi. Maravilha. Obrigado. Yeah. Eu posso passar a palavra para o Gonçalo? O Gonçalo Soldi. Também vou te apresentar de uma maneira curta e objetiva, Gonçalo. Se você me corrige se eu falar qualquer coisa que não esteja correta. Ele é natural de Lima, do Peru, é arquiteto, vive no Canadá desde 2003 e ao longo da sua carreira tem trabalhou com malabarismo, né, Gonçalo, também, e depois ele iniciou sua prática na técnica enquanto iluminador, cenógrafo e com tecnologias de vídeo. Fundaram o Hub Studio, que é uma coletivo que produz... agora eu acho melhor eu passar a tua palavra para você, antes de falar qualquer coisa. Gonçalo, por favor. Yeah, thank you, Andre. Well, yes, I'm from Canada, as you can see. I don't know if you see this kind of landscape we got here in Canada. It's very inspiring. But yeah, I was born and raised in Peru, and I quit my architectural career to come to Canada to do circus, and I performed as a circus artist for about 6 years, and at some point I got interested in technology and video projection and lighting, and I got on tour with this company called Cavalia that does it's kind of a circus with horses, and I start learning about how to work with technology in a show, and finally I went to a national theater school here in Canada, and I have actually why I tell all about this kind of unusual journey is because sometimes when we work in a show, all these kind of different experiences are very inspiring. It can make us analyze everything very different, and right now, I work as a lighting designer and a creative director at Hub Studio. And as Marianne did, I'll show you some of our work so you understand what we do. And
you understand better the approach we have for technology. So actually, the studio, it's called Hub Studio. We are based in Montreal, and okay, so we're a multidisciplinary creative studio. We direct, produce, and create meaningful multi-sensory experiences. We work on live art and public and private spaces, as well as venues, events, and of all kind of scales. I'll pass very fast. Actually, we use very often this Shakespeare quote, "All the world is a stage," because as you will see, we was beginning working on live shows. So we work, for example, in this show called Frame by Frame, where it is a dance show, a traditional kind of dance show with a very technological way of producing it. We have many cameras, many projectors, and we build a setup with it, which is kind of traditional show. This show, it's a show called Dance Me, about the work of Leonard Cohen. I don't know if you know Leonard Cohen. He's a very well-known Canadian singer, and it again, it's a traditional show. And after we begin the company doing video for live shows, and at some point we realized the technology we use for a live show, it's pretty much the same technology we will use on a public art installation, and it's pretty much the same we'll use for creating a scenography and for example a large venue, an event, a festival, and we start working in some other situations. Again, this is a very traditional show, and at some point we start getting interested about installations on public space. So we use pretty much the same kind of technology to create this kind of installation. This installation is called Spectrum, and it's a series of rings where you have one person in each side, and when somebody will talk to the ring, as the little girl you will see at the bottom, the rings will light, and the light will pass through the rings, and they'll arrive to the other side, and then somebody will answer, and then the light will pass through the rings and will go to the other side. And with this light, you will have the sound, the voice of people who talk to it traveling to the rings. So it's a way to show what are the spectrum of communication and how we communicate through vibrations. Sometimes we don't realize that voice are vibrations, light are vibrations, and touch is a vibration, and every color has a particular vibration. So we decide to honor these vibrations because we allowed people to communicate, and we create this piece on a public space to show how we can communicate all together with these vibrations and make beautiful spaces vibrate with our input. So the use of technology, it's pretty much the same as we will do on stage, but we thought about the public space as a new stage, as a new place we can touch people and we can tell stories. In this case, it's a project called Cité Mémoire in Montreal, which is a series of different unknown stories of Montreal that are projected in 25 different point of view all around the city, so people can see, can understand better the story of Montreal. And this is an interactive character, then people will go to the microphone, and then usually kids will talk to it, and it will answer with emojis and with all kind of interactions. And
Actually, I won't pass through all the portfolio. You can go see our webpage if you want to see more about what we do. But basically, what I wanted to show you is the use we do of technology is basically another tool. I am a lighting designer. I use mainly light as a tool. For example, if you want to create a night, you have a cold light, cold colors, very low light. And if you want to show a character that is in a very bright day, well, you have a warm light and very bright light. And this is a tool I use to bring the audience and make them travel to the story we are telling. And technology, finally, it's just another tool, like lighting, like sound, like video. And it's very often we think of technology as a goal. And in my opinion, and in the way we work at Hub Studio, it's just another tool. And sometimes we focus a lot on the technology we want to use. And sometimes we realize because we focused on it for a long time, it changed the story we want to tell, and that's kind of the balance we try to find in every project on stage or on public places, where we want to make sure the technology we use, either production, interaction, or very complex or very simple technology, we want to make sure this helps the audience to understand and to feel the story we are trying to communicate. So that being said, I'm open to discuss with all of you guys. Very happy to be here today. Obrigado, Gonçalo. Muito bacana a sua colocação. Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui, minha, e depois o Cauê aqui do meu lado está me ajudando com as perguntas do pessoal que está no YouTube. E no final da fala do Caetano a gente pode abrir e colocar essas questões. Eu vou então rapidamente, Caetano Vilela, passar a palavra para o Caetano Vilela. Caetano, somos mais ou menos, acho que da mesma geração. Caetano, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a tua origem eu já ouvi você falando outras vezes, também veio, não sei se você veio do palco, eu vim do palco depois, mas eu sempre tive um olhar muito apaixonado por todo o backstage, pela técnica em torno disso, e me tornei iluminador. E o Caetano acho que tem uma trajetória talvez parecida, e hoje é um grande, além de ser um excelente, uma referência enquanto um light designer aqui no Brasil, é um encenador de óperas e de espetáculos incrível também. Caetano, passo a palavra para você. Obrigado, André. Obrigado, querido. Eu como você, eu também vim do palco, né? Eu comecei como ator em companhias de teatro experimental aqui no Brasil, em São Paulo, e migrei, vamos dizer assim, para a técnica, porque a minha atenção também começou a se voltar muito para o backstage, para o que se fazia e principalmente como se contava uma história a partir dos elementos que compõem uma cena, que não é apenas o ator ou o texto, e a luz me chamou muito a atenção nisso. Mas mesmo como ator, eu já no fim da minha adolescência, eu comecei a estudar, eu sou autodidata, e eu tive grandes tutores no teatro experimental, e eu comecei a estudar o teatro experimental que se fazia no mundo, e os grandes encenadores, e um dos meus grandes mestres, e que deu um rumo diferente para a minha vida, foi o encenador russo Meyerhold. E a partir de Meyerhold, eu descobri a ópera e tudo que ele fazia com as óperas de Richard Wagner, ignorando a obra de arte total de Richard Wagner e concebendo novas, vamos dizer assim, para usar um termo bom aqui para o nosso debate, novas tecnologias de palco.
porque quando a gente fala tecnologia, hoje a gente pensa muito na mídia, né? Em como a mídia, e os meus colegas, Gonçalo e Mariane, mostraram coisas incríveis. Eu vou começar, aliás, de trás para frente. Eu já vou oferecer, para quem tiver curiosidade aqui do que eu estiver falando, entre na minha página do Behance com o meu portfólio. Não vou mostrar minhas coisas aqui, porque eu gostaria de abrir essa discussão exatamente para falar sobre a dramaturgia da tecnologia na cena. E eu vou roubar as ilustrações dos meus amigos muito mais ricos, que mostraram de maneira brilhante como se fazer isso em cena. E seria mais interessante não mostrar agora, e depois as pessoas busquem isso, porque eu dirigi e trabalhei na iluminação, hoje aqui no Brasil e no exterior, de mais de 150 óperas. Participei ativamente do Festival Amazonas de Ópera, que é muito conhecido no Brasil e no exterior. Foi o primeiro festival internacional de ópera aqui no Brasil, que fica em Manaus, no estado do Amazonas. E durante 11 anos eu trabalhei na iluminação e a partir de 2002 comecei a dirigir óperas lá. E durante esse período de 11 anos não havia como eu trabalhar com, vamos dizer assim, uma tecnologia mais avançada em equipamentos de primeiro mundo, moving lights ou tecnologias de projeção para isso mais sofisticadas. Então, tudo que nós fazíamos no festival era de uma forma mais artesanal, vamos dizer assim, não só com os brasileiros, mas também com todos os diretores estrangeiros. E o grande marco que teve no Brasil, dentro desse festival, foi a primeira montagem, foi a primeira vez no Brasil, no começo dos anos 2000, da tetralogia wagneriana. Então, assim, no começo dos anos 2000, finalmente, eu pude botar em prática tudo aquilo que eu aprendi durante toda a minha adolescência e o começo da minha carreira estudando Meyerhold e todas as pessoas depois que revolucionaram e evolucionaram as tecnologias, como Appia, Gordon Craig e Svoboda, que para mim é a santíssima trindade do que eu me inspiro e almejo nas minhas produções. Esses encenadores, essas pessoas, eles trabalhavam sempre na caixa cênica, descortinando a caixa cênica para que ela também pudesse ser linguagem e aquilo também pudesse contar história. Quando o Meyerhold abre a cortina de um teatro e fala que não precisa abrir uma cortina de um teatro para começar um espetáculo e que a caixa cênica nua é uma história plus dramaturgia e aquilo corre em paralelo com as suas escolhas, isso para mim foi uma libertação da cena. Quando nós montamos a tetralogia wagneriana em Manaus, eu era o único da equipe de criação brasileiro, né, assinando a iluminação daquilo. O diretor era inglês, o cenógrafo e figurinista escocês. E a primeira coisa que eu falei com o diretor durante 8 meses de trabalho e troca de correspondências e tudo, é que ele não teria no palco, na sua concepção, moving lights, por exemplo, que embora a gente tivesse esses aparelhos no Brasil na época, em Manaus, naquele período, por questões orçamentárias, por questões estruturais e pelo teatro, pré-reforma tecnológica do teatro, a gente não conseguiria usar aquilo, porque eu não teria uma equipe especializada para aquilo e eu não teria tempo de treinar todas aquelas pessoas e não tinha orçamento para trazer gente de fora para executar um trabalho como aquele, por exemplo. Então, assim, toda a iluminação dessa tetralogia, que são as óperas do Wagner, para quem não conhece, começa com o Ouro do Reno, segue com a Valquíria, o Crepúsculo dos Deuses, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses.
toda essa criação de luz foi feita com material tradicional, com refletores tradicionais, e a gente sempre, de uma produção para outra, quando entrava no palco, tinha que montar e desmontar e reafinar, um trabalho árduo, insano, totalmente artesanal ali, com um exército de pessoas pelas coxias e tudo. Mas o mais importante nas discussões, que era o meu estudo e que, junto com o diretor inglês, a gente seguiu, é que a luz tinha que acompanhar a narrativa e que a luz não deveria iluminar a cena. A luz deveria contar uma história, a luz deveria revelar o que está acontecendo no palco. A ópera tem uma particularidade que para muitos pode ser óbvia, mas é a música, que funciona como um totem em cena, tudo gira em torno da música. Então, descobrir como narrar uma história que está sendo cantada a partir da música e descobrir essas revelações com a luz foi e é ainda um grande desafio na minha carreira, de todos os trabalhos que eu fiz. Eu trabalhei em Paris, no Teatro do Châtelet, no musical The Sound of Music, e a primeira coisa que eu falei com o diretor, que era espanhol, o Emílio Sarri, que me convidou para fazer, isso foi em 2009, é que eu não gostaria de trabalhar também, e ele me convidou exatamente por causa de um trabalho em Manaus, assim, totalmente artesanal, que mesmo em Paris, com tudo aquilo ao meu dispor, eu gostaria de fazer um espetáculo menos, descobrir a tecnologia da cena nas transições e em como contar essa história. Então, por exemplo, eu fiz esse musical, depois eu fiz vários outros musicais, mas especificamente esse, eu não quis trabalhar com follow spot, por exemplo, que o pessoal do teatro sempre trabalhava para óperas ou para musicais e tudo, porque o follow spot ia protagonizar quem não protagonizava e ia destacar a pessoa fora da dramaturgia e do contexto que estava acontecendo a história. Então, por exemplo, todo esse espetáculo foi também feito sem moving lights, com refletores tradicionais, sem follow spot. Isso é 2009, é muito recente. Então, assim, eu busco esse conceito de tecnologia de uma forma mais ampla, e o Gonçalo falou, acho que um pouco isso no final da apresentação dele, que é como a gente consegue não ficar, e isso é uma questão, eu não tenho a resposta para isso, mas como nas nossas demandas, nos nossos trabalhos, nós conseguimos dar uma resposta para as produções sem nos tornarmos refém da tecnologia, que é o que eu vejo em muitos e muitos trabalhos. Exemplificando um trabalho que é de conhecimento público para quem trabalha com teatro ou é espectador assíduo, eu dou dois exemplos especificamente de ópera, que se fala muito pouco em ópera, geralmente é uma panela que só quem trabalha fica ali falando, mas é uma escola para todos nós. Duas tetralogias wagnerianas revolucionárias, cada um no seu tempo, que eu julgo. A primeira é de 1979 e começo dos anos 80, que é do Patrice Chéreau, em Bayreuth, no Teatro do Wagner, quando ele, além da encenação, ele traz a história, tira a história da mitologia e traz a história para o ambiente, para o nosso cotidiano. Aquilo reflete na cenografia, na contextualização da cenografia, no uso da iluminação, na movimentação cotidiana dos cantores e absolutamente em tudo que está ao redor. Nada daquilo é dissonante com o que se mostra em cena. Um outro exemplo, muito mais recente, por exemplo, é do grande espetáculo que Robert Lepage fez no Metropolitan, com a tetralogia dele, que eu assisti ao vivo, e teve que parar 3 vezes no dia que eu fui, por problemas técnicos daquele palco todo móvel que ele escolheu. Como que ele pegou uma coisa icônica e transformou para dialogar com o público de hoje.
qualquer pessoa que entra no YouTube agora vai ver trechos dessa montagem do Robert Lepage, por exemplo. E se quiser comparar com outras montagens, o que mais chama a atenção, primeiro, é o deslumbre tecnológico do como ele usou o mesmo recurso, a mesma cenografia para todo o espaço, e aquilo só se transformava com projeções espaciais, mas como que ele não abriu mão do libreto e das coisas que pediam no libreto da cena, como objetos cotidianos e tudo. Então, assim, embora os cantores estivessem num lugar mitológico, no libreto de Richard Wagner, quando você está numa mesa, você tem copo, caneca, bebida, a comida, não sei o quê. E ele não abriu mão disso para contar uma história dentro daquele espaço. Aquilo não era condizente com todo o recurso, todo o dinheiro investido e todo o pensamento por trás do que estava no espetáculo. Isso não sou só eu que estou falando, vários críticos, vários estudos depois dessa montagem do Lepage, que faz parte do Metropolitan hoje, e abre uma discussão que era uma discussão do começo dos anos 90, dos encenadores, principalmente os alemães, que levavam para o palco, ignorando absolutamente todo o contexto e toda a história, e o libreto, levavam para o palco a sua visão pessoal e a sua adaptação com uma sede de se comunicar com o público de hoje, anos 90, hoje, ano 2000 e tudo. Então, a questão que nos cerca hoje é como não nos tornarmos refém de tudo isso hoje que a gente ainda não domina, mas que nós ainda usamos e acreditamos que estamos dialogando com o público. Como revelar a cena, como desconstruir a cena e dialogar com tudo que Meyerhold, Gordon Craig, Appia, Svoboda, que para mim é o último dessa linhagem e que até hoje nós copiamos Svoboda, mas como hoje nós dialogamos com a tecnologia que esses grandes caras fizeram muito e se concentraram única e absolutamente em contar uma história, revelar ações, descortinar o palco e usar o que o palco pode nos oferecer para contar a nossa história. Era isso. Obrigado, Caetano, pela explanação maravilhosa. Muito obrigado. Bom, infelizmente, nós, por conta do nosso cronograma justo, a gente espera que a gente não tenha outros atrasos na programação. Nós temos 15 minutos. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou colocar, para a gente voltar à rodada. Eu já vou disparar duas perguntas, uma para a Mariene e uma que são em relação ao espectador e a relação da obra do espectador com a obra. Para a Mariene seria o que ela pode falar, talvez um pouco perceber da mudança da atitude ou da relação do espectador nesses 26 anos do Builders Association, na existência, em relação às montagens. E já faço um gancho para uma pergunta para o Gonçalo, como ele tem trabalhado para montagens de palco e também para instalações, intervenções urbanas ou públicas, essa diferença de atitude e de como você pensa os projetos. Você, na sua fala, Gonçalo, falou da questão da sensorialidade, das vibrações de luz, de som, né, do espaço, das cores, essa diferença do espectador, da relação do espectador entre o espectador interativo e o espectador passivo, né? Assim, só se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, e a Mariene sobre essa questão, se ela percebe nesses 26 anos de produção com o The Builders Association, uma mudança da relação, da atitude do espectador em relação à obra. Caetano, me aguarde que eu vou ter pergunta para você também. You may start, Mariene. Okay, I will. I mean, I think since I'm here to give the historic perspective,
that when we first started, people were very resistant to the idea of having technology on stage. And not so much in New York, but we quickly went to Europe because that's where the support was for this kind of work. And I remember audiences being extremely angry and saying, why is this theater? You know, this can't be theater. And also working with European actors and having them say, nobody will see me. They'll just be looking at the screen. You know, you can't put me on the camera. I just want to be on stage. So I obviously, that was a long time ago. And I think as all kinds of smart technologies became imbricated in the culture, audiences became smarter too. So, you know, we all have a much more fluid relationship to all kinds of technologies all around us. And it's become second nature to have it here. So people are immediately used to it and sometimes prefer, I think, to look at a screen. So really the question is, how do you preserve some kind of liveness outside of that? I also just want to say that so much of this discussion and people like Lepage are operating in this space that has that is not historically contingent. It's not talking about class or race or ethnicity or access to technology. It's just talking about this very sort of superficial relationship to staging it. So I just want to introduce that into the discussion because I think things are finally changing and that kind of intersection is creating a new relationship to technology. Yeah, well, on my side, I would say that the way of working in a show, it's very, very different than how we work in a public space. The relationship with public, it's very different. And for example, when we work on a show, and we are working a couple of Robert Lepage shows, and we work for months and months, and we have some friends and come see, we have some comments, but before the premiere, we have no idea how the public will react. And we just cross fingers that everything goes well and technology works and people like it. But in terms of public space installations, I realized that the secret is prototyping and iteration and trying and testing, because very often we have a theory of how people will get this technology, will get this installation, and we think, okay, so I have this, for example, this installation, and people will arrive and they'll understand that we need to push this button and do this kind of interaction. And then when we put it in a public space, we realize people have nice cat. People have a completely different way of interacting with the installation, and people have this. Actually, we realize that people will tell us what we design, and we can modify the installation to make it better, to make it more intuitive, and it's very important to, even if it's not final, to have to try it and prototype very in the very beginning of the process, because once you have built it, when you pass through all the engineering and you put it on a public space, it's too late to make changes. On stage, it could be the same, and we actually, it's because what we work with, it's the perception, and as a designer, as a director, our perception is not as fresh as the audience. So when we work with technology and to try and keep trying, and I don't know if you have seen this the show of Robert Lepage called 887. It's a very simple show where he talks about his relationship with his father, and at some point he has this scene
where we use a phone with a very simple app that costs $7 to send the image from his phone to a TV, and he played with it as it was a toy and a little car, and you can see himself in another screen, and he just play with it so naturally that it became real. If I will do exactly the same scene with the same technology, you won't believe it at all. So we need to think as a technology, as a tool, and give still space to actors, give still space to words, to poetry, because it's not the technology that will make us travel, it's how we use it. And I have seen a lot of actually Robert Lepage shows, and when I was the more touched about what he did, it's not the complexity of the technology, it's the ingenuity of how he used it. So I think it's a constant exploration, and there are no keys, it's just keep trying it as we did before with set and with light and with all these kind of tools, where now we have a new tool, which is technology. Perfeito, Gonçalo, obrigado. É só fazer uma referência para o público que estiver nos assistindo. O Gonçalo falou do espetáculo 887, do Robert Lepage. Ele esteve aqui em São Paulo em 2019. E o Caetano citou a montagem do Metropolitan. Qual que é a montagem, Caetano? A tetralogia. A tetralogia do Wagner. Do Wagner, tá. Obrigado, Gonçalo, pela colocação. Acho que é isso, né? Enquanto é engraçado, não é engraçado não, mas a conversa começa a se aquecer. A gente poderia tranquilamente ficar mais pelo menos uma hora conversando e as ideias começam a surgir. Mas em relação a essa questão da tecnologia, seja ela high ou low tech, de ser um canal para que a poesia possa fluir, né? E da maneira como ela é utilizada. E eu tenho uma pergunta do público, da Joana Albuquerque, que nos mandou aqui no YouTube. Eu vou colocar para vocês, então fiquem à vontade. Se eu não sei vocês, com os compromissos de vocês, se a gente passar 5 minutinhos, eu vou pedir a gente poder atrasar 5 minutinhos do encerramento, se não for um grande problema para vocês. E dar um aviso antes que eu esqueça, que eu já lembrei 2 vezes durante a fala de vocês, eu não posso esquecer, eu sou capaz. Anunciar para quem estiver nos assistindo que nós teremos 2 oficinas virtuais online, uma oficina do Gonçalo amanhã, no horário do Brasil, das 14 às 17. Ainda tem vagas, são vagas limitadas, mas ainda tem vagas, e uma oficina depois de amanhã, no dia 4, da Yara Souza, sobre as gambiarras enquanto potência criativa, e a do Gonçalo abordando justamente o tema que a gente está falando aqui, o uso da tecnologia na cena. Vale a pena, se inscrevam. A pergunta do Joana, a colocação dela é a seguinte: com essa pandemia, a tecnologia se transferiu do palco para a tela virtual e nos descobrimos, nós do teatro, primatas nessa área. Onde encontrar formação ou quais plataformas estão disponíveis para sairmos dessa relação cênica jurássica em que estamos agora tentando contracenar via Zoom? Ela coloca justamente essa dificuldade de nós que somos do ao vivo, de lidar com essa questão e como é que a gente pode achar, né, pede dicas aí, talvez plataformas ou maneiras que a gente pode se interagir um pouco melhor com essas outras vias que são impostas. Eu acho assim, parte da resposta é que, embora seja jurássica, assim, hoje essa tecnologia foi imposta e a cena via Zoom mais por uma questão de sobrevivência. Mas, se a gente pesquisar um pouquinho, isso já acontecia como linguagem em muitos espetáculos. A Mariane citou o Wooster Group, que nós aqui no Brasil também conhecemos, que já veio para cá várias vezes com espetáculos, que trabalha muito essa relação.
da interpretação dos atores junto com a câmera, o que está ao vivo, o que está pré-gravado. Então, isso já existe há algum tempo. O que nós estamos fazendo hoje, de maneira improvisada, é uma questão de sobrevivência. E, para isso, não tem teoria, não tem tese, e as respostas estão além da arte, né? Porque é uma questão mundial, pandêmica, etc. Agora, eu acho que tudo isso que a gente está passando hoje, eu acho que não só no Brasil, mas fora, no exterior e tudo, alguma coisa do que estamos vivendo hoje eu acho que a gente deveria pensar em como preservar e como evoluir essas coisas. Como, por exemplo, muitos teatros, não só municipais, estaduais, e muitos grupos com sede ou sem sede física, entenderam que podem atingir um público muito maior quando pensa na tecnologia como transmissão. Você fazer um espetáculo hoje e você permitir que aquilo esteja online, on stream, on demand, para todo o mundo, isso é uma coisa que tem que ficar, tem que permanecer e precisa evoluir. Esse período foi o período que eu mais assisti coisas que estavam inacessíveis para mim. Coisas fora do Brasil, que estavam fechadas e que de repente abriram. As companhias abriram os seus repertórios via streaming, exatamente por causa desse momento que estamos vivendo. Então, isso é uma coisa que todos os espetáculos, peças de teatro, ópera, concerto sinfônico, que muita gente não tem acesso por vários motivos, não só financeiros, mas porque não tem concerto sinfônico na sua pequena cidade e tudo, hoje tem esse acesso. Então eu acho que as próximas produções precisam pensar nisso que a pandemia nos trouxe, que é a melhor forma de democratização dos espetáculos, que é absolutamente acessível para todo e qualquer um, não importa onde esteja. In my opinion. Ok, perfeito. Marina, Gonçalo, Okay, Caetano, Marianne, Gonçalo, anything to add? Well, I will just quickly say that the Builders Association has had a really fun response to this pandemic, because we are scattered all over the country right now, and we created a project based on the Decameron, the Boccaccio ancient story about a group of people during a plague who retreated and told stories to each other to pass the time. So this, as Caetano said, this question of storytelling and keeping each other alive through storytelling is more important than ever. And I think that we are able to find all kinds of ways to create narrative that is more accessible. Everybody, I mean, the person who asked the question, I assume, has a phone maybe, or access to some kind of device, and that can create a live situation that is very different than pre-recorded. That is a different kind of liveness. Yeah, I totally agree with you, Marianne, and I'll go in the actually same direction. I think that we have all a phone, we have all a camera, and sometimes we think that what we project through the internet, through the image, needs to be cinema, but cinema it's a completely other medium. And in theater, what's important is this connection we have with the public, with this sensation something is happening and something is unique in front of our eyes, because the next day the actors won't play the same, the light won't be the same, people won't react the same. So I think that we need to use technology to not to create cinema, but to reinvent the way we do theater, the way we do dance. And it's a quite a great big challenge. I don't have the answer of how we do it, and actually I think it's very hard to pass through the
through the internet to pass this emotion, but I think it's the democratizing. I'm not sure what the word is, but showing everybody what art is. It's a good moment to show everybody what we do. Hopefully, we will go back to the theater. We'll go back to stage, because it's not the way we can do theater. We cannot do it forever virtually. But it's a good moment to think about what we do and what's this connection we need to recreate and we need to found eventually, because this is what will allow our art to keep alive. And just to think about what we are missing now would allow us to appreciate it when we'll find it back in a couple of, hopefully, months. Hopefully. So, guys, eu tenho que, infelizmente, encerrar a nossa conversa. Eu quero novamente agradecer I have to wrap it up here. a vocês pela presença, pela disponibilidade. Just a minute, I have to change my language here. Ok. E agradecer demais, Mariene, pela disponibilidade, pela presença, Gonçalo. Peço perdão pelos problemas que tivemos no início. Hoje foi a abertura do evento. Eu acredito que não vamos ter mais problemas daqui para frente, com a estreia. Caetano, obrigado demais por estar aqui conosco. Pode dar um alô aqui presencial. E a gente com certeza teria mas muito mais que conversar, e esse assunto, mas eu fico feliz por a gente poder ter esse espaço aqui e abrir essa gama. Acho que isso vai gerar outros assuntos, e o Brasil Sendo Aberta segue, e teremos a edição de 2021, que quem sabe presencialmente, e seguiremos com as mesas com esses assuntos. Muito, muito obrigado. Se quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Tchau, obrigado. Muito obrigado.